Bom, olá, boa tarde, bom dia ou boa noite, tudo bem? Eu me chamo Edmar, né? Vou apresentar meu trabalho relacionado à disciplina de prática, né, de estágio, certo? Bom, meu nome, né, como eu já falei, Edmar do G. Saraiva, a turma é a turma de pedagogia. E o tutor que acompanha a nossa disciplina é o professor Felipe Barbosa Santos, certo? Vou falar um pouquinho das práticas, né, da minha socialização da prática pedagógica, né. Bom, inicialmente o referido estágio ele foi realizado em duas escolas, certo? Por conta de que no nosso estado ele não tem uma escola pública que tenha do infantil ao ensino fundamental. Então, por isso, eu tive muita dificuldade relacionada a isso, certo? O meu nome já falei, né? Edmar, eu fiz o trabalho sozinho, não fiz em grupo. Acabei optando de fazer sozinho porque eu entrei na turma já em andamento, certo? E por isso que foi feito posterior, certo? A localização das escolas onde foram realizadas observações, certo? No município de Macapá, no estado do Amapá. A primeira escola foi a Escola de Educação Infantil Moranguinho, né, que é essa escola estadual que vocês estão vendo bem aqui na primeira foto, que tem uma escola bem organizada, tem eu vou falar mais à frente, né, tem acessibilidade, é uma escola de educação infantil mesmo. E a outra, o ensino fundamental 1, foi na escola estadual Padre João Piamarta, certo? É uma escola que era uma escola agrícola e agora é uma escola cedida para o governo, uma escola pública. Perfeito? Bom, vou falar um pouquinho, né, do meu roteiro de observação da escola. Primeiramente, ambas escolas, elas têm distintas estruturas, né? Eu vou falar aqui para vocês como é que se dá, né, como é que se deu, né, essa observação e essa prática, certo? Eu vou falar um pouquinho do clima, do ambiente das salas, da dinâmica da interação entre os alunos e o professor e o aluno, né, entre os alunos, a dinâmica da interação entre o aluno e o professor e as atividades realizadas em sala de aula, o comportamento e as reações das crianças. Perfeito? E aqui eu apresento para vocês a primeira escola, que é a Moranguinho, de Educação Infantil. Algumas estruturas, né, eu apontei no meu portfólio. Seria uma escola bem organizada, climatizada. Vocês observem aqui, tem um refeitório pequeno, bem organizada mesmo. É uma estrutura muito padrão. Uma escola assim que eu me surpreendi assim, por conta de ser pública, né? A gente sabe que geralmente, isso eu falo por experiência, no nosso estado, o estado do Amapá é um estado muito carente, então é difícil você ter uma escola nesse modelo padrão, né? Com uma estrutura que essa escola tem, certo? Então, no geral, uma escola bem climatizada, bem organizada, professores de excelência, os alunos, né, atende alguns alunos de necessidades especiais, tem aluno autista, né, tem aluno deficiente. Essa aqui é a estrutura da escola João Piamarta, certo? A escola João Pia Marta, ela fica numa área rural, então ela basicamente ela não tem uma estrutura muito boa igual à estrutura anterior, né, da escola anterior. Ela é climatizada, ela tem biblioteca, as salas todas têm um ambiente agradável, certo? Mas o principal, eu posso assim dizer, a principal ponto fraco dela é que ela fica localizada no ramal, né? E esse ramal, como vocês observam aqui na foto, na primeira foto de apresentação, ela é um ramal, né, que
os alunos têm que utilizar esse caminho, né? Eles têm ônibus escolar, eles levam os alunos, pegam na casa e levam para a escola e depois retornam para suas casas. Então é uma escola bem, vamos dizer, bem de difícil acesso, certo? Mas é uma escola bem climatizada, né? No geral falta investimento ainda público relacionado a ela, certo? O que mais me chamou a atenção nas observações, né? Na educação infantil foi o fato, né, de ter a presença de um aluno autista na sala de aula, né, e principalmente a situação de que a professora ela não tinha nenhum cuidador ou alguém para auxiliar, né, então ela tinha que se desdobrar, né, se transformar em dois para dar conta da turma, né. Eu observei uma situação engraçada nessa escola, porque a professora inclui o aluno autista, né? Ele gosta muito dela, apesar dele ter um grau 2, que ela diz, né? Eles serem muito inquietos, querem fazer o que eles querem, mas no caso deste aluno, né? Ela tranquila, ela consegue levar, incluir ele nas atividades, os alunos ajudam ele, né? Todos os alunos são bem solícitos com ele, então isso me chamou muita atenção, né? Já no ensino fundamental, né, a dificuldade é a distância da escola, né? O que me chamou a atenção foi justamente essa falta de infraestrutura, né? E tecnológica também. Não tem uma tecnologia, não tem internet, né? Não tem um laboratório de informática. E eu acho que isso é um ponto muito fraco, né, para essa escola. No geral, o ensino ele é padrão, né? Eles têm os materiais, os livros didáticos, né, onde são trabalhados conteúdos dos livros didáticos com eles, certo? Algumas observações realizadas, né, aqui da escola de educação infantil Moranguinho, da escola João Pia Marta, certo? E aqui eu trago, né, eu fiz algumas fotos até assim da educação infantil, foi bem tranquila a observação. Na educação no ensino fundamental já foi mais, os alunos são mais agitados, tem aluno ali que não respeita o professor, né? Tem toda uma série de questões assim relacionadas ao ensino fundamental, né? E aqui vocês estão vendo nessa foto aqui minha atividade prática, né? É a atividade que eu escolhi para aplicar com os alunos, né? Eu vou mostrar mais daqui a pouco mais na frente para vocês, certo? Então temos aqui outra coisa, o principal desafio por cada integrante do grupo, no caso, né? Foi só eu que fiz, né? E aí eu coloquei esse principal desafio, né, na educação infantil, né? O principal que seria justamente, né, além na educação infantil, a falta de acho que a principal, na verdade, o principal desafio encontrado por mim, né, na realização do estágio foi identificar, né, uma escola que ofertasse a educação infantil e o ensino fundamental. E aí não achei e acabei tendo que me esforçar mais, porque eu fiz em escolas separadas, né? Isso exigiu um esforço maior, certo? A falta de auxiliar, como eu falei para vocês, que pudesse atender, né, para que a professora pudesse atender os alunos de forma igual, né? Isso é muito ruim. Já no campo institucional é a falta de recurso financeiro e um material que possibilite uma infraestrutura adequada no ensino. Diante disso, uma situação que chamou a atenção na educação infantil foi o fato da professora ter um aluno autista, né, e não ter um cuidador para ela, né. E as outras professoras das outras turmas não dão conta, tem que ter um cuidador, né. Mas nessa aí ela consegue levar, e mesmo com o cuidador eles dão muito trabalho, os alunos autistas.
É tudo no tempo deles, né? Aquelas questões pedagógicas já sabemos. Já no ensino fundamental, né, podemos destacar a distância da escola, como eu falei para vocês, né? Também a falta de estrutura, de investimento, né, na determinada escola. É um texto elaborado pelo grupo, né, no caso eu, né? É um texto dissertativo, né? Sobre o que foi aplicado, né? Durante o que foi observado, o que foi feito, né? Bom, a prática pedagógica desenvolvida por mim foi realizada em duas escolas. A primeira relacionada ao ensino na escola de educação infantil, né, da disciplina de pedagogia, e a sequência didática foi aplicado com a turma do primeiro período, né, composto de 24 alunos, na faixa etária de 4 anos também. A gente trabalhou, né, na minha prática docente, eu trabalhei o tema coleta de lixo e prevenção da dengue, né, que era um tema que a professora definiu, porque seria, né, no dia que eu iria aplicar minha sequência didática, seria essa aula, então eu me responsabilizei de fazer isso, né, totalizando 5 horas, utilizando como produto educacional um quebra-cabeça, né, que se constitui na elaboração de um quebra-cabeça, como eu falei para vocês, né, e eu vou passar aqui para mostrar. Ó, esse aqui foi o quebra-cabeça. Eu montei vários desenhos, né, do mosquito da dengue, e depois eles pintaram, e depois a gente colou no cartão, com papel cartão, né, papel mais duro embaixo, e aí recortamos. E aí eles tinham o desafio de montar esse produto educacional, né? Montar o quebra-cabeça, e a partir do momento que eles montassem, vocês observam aqui que tem 4 alunos aqui, tá? Assim que finalizou a montagem, a gente orientava, né? Verificava se eles estavam montando de acordo, né? Assim que montaram, a gente embaralhou todos, porque não era o mesmo mosquito, né? Não era, eram vários mosquitos, e foi interessante porque depois virou uma brincadeira coletiva, eles gostaram muito, certo? A segunda prática foi realizada na escola João Pia Marta, como eu falei para vocês, né? A sequência didática foi aplicada com uma turma do segundo ano, a turma A, composta de 25 estudantes, a faixa etária era de 7 anos, tratando do tema, né, forma de representação e pensamento espacial, que totalizou 5 horas, utilizando como produto educacional a construção de uma maquete na sala de aula com os alunos, para entender os conceitos das disciplinas, que nós estávamos trabalhando a relação de escala, a questão de conceito de quando o mapa é bidimensional, quando ele é tridimensional, certo? Foi bem interessante também essa prática nessa escola, né? Os alunos gostaram bastante, né? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que ficou o nosso produto educacional, certo? Aqui, ó, aqui o nosso produto educacional, tá? Eles começando, isso aqui a gente fez, nós fizemos um e também deixamos uma proposta para fazer em uma outra, né? Na verdade, esse aqui ele foi em conjunto, ele foi montado com todos, né? Como a gente não tinha muito tempo, né, a gente iria fazer umas 5 maquetes dessa, mas infelizmente não deu tempo da gente concluir todas. Concluímos 2, né? Observe aqui que ficou o padrão da sala, né? Aqui o quadro, aqui como é que é, né? Os quadros de aviso, bom dia, janela, a mesa do professor, o armário que sempre tem, né? Um armário, e as cadeiras aqui organizadas. Então, a partir desse momento eles puderam entender algum conceito, e essa maquete ficou, né, para eles trabalharem, para a professora trabalhar com eles futuramente também para a escola, certo? A partir da prática realizada, entende-se que a experiência contribuiu, né, como a formação do futuro professor, né? Então foi muito interessante, né? Foi um desafio bastante grande, né? Porque eu tive que me deslocar, né, para 2 escolas, e aí é bem interessante se deparar com essa realidade. Tá.
A principal dificuldade encontrada foi achar uma instituição que ofertasse, né, o ensino fundamental, a educação infantil e o ensino fundamental, que exigiu esforço discente, que teve que se deslocar para 2 escolas, já no campo institucional. No campo institucional, a falta de recurso financeiro, material que possibilite uma estrutura adequada para o ensino, né? Isso me chama atenção. Diante disso, uma situação que chamou atenção na educação infantil foi o fato da presença do aluno autista, né, como eu falei para vocês, e o fato de não ter um auxiliar. Já, né, já na escola do ensino fundamental, podemos destacar a distância da escola, que fica localizada em um ramal, e a falta de infraestrutura, né, a infraestrutura tanto estrutural quanto tecnológica, que poderia ser um ponto positivo na formação desses alunos. Diante desse contexto, vale ressaltar que a experiência de observar e ministrar aula foi muito gratificante. Desde as conversas, as experiências, né, as conversas, da experiência dos professores, as observações realizadas, até o plano de elaboração de sequência didática é muito interessante, porque você acaba dominando o conteúdo, né, a partir do momento que você começa a montar a sequência didática. E permite ter uma compreensão da necessidade do domínio da disciplina, né, a importância também do planejamento e da qualidade, a pesquisa de materiais pedagógicos para a elaboração da sequência didática e do produto permitiu refletir sobre as práticas e, né, mostrou quantos professores são qualificados para lidar com as situações do dia a dia na sala de aula, né? Eu costumo dizer que eu sempre ouvi uma frase, né, que as pessoas falavam pedagogia com amor, né? E aí quando eu em determinado, não nas salas que eu observei, né, mas assim teve salas assim que eu tive o prazer também de conhecer, né? Fui observar em outras turmas também para ver como é que era, se era igual, se não era, fiquei curioso. E aí eu saí de lá e disse que pedagogia com horror, não era com amor, porque professor sofre, gente. Aqui no estado do Amapá, falta de recurso, falta de material, né? Na educação infantil, quem traz o material são os pais, né? E no ensino fundamental não tem, os professores têm que fazer coleta, às vezes tem uma impressora para atender a escola toda. Então, são coisas assim que, né, que eu trago assim nesse meu texto, que ficou, né, marcado para a minha trajetória acadêmica. Em suma, a experiência contribuiu para entender como ocorre o processo de ensino-aprendizagem nas escolas públicas, bem como os desafios e possibilidades no âmbito escolar, reforçando que o professor deve ter uma formação contínua e adequada para lidar com as situações que ocorrem no contexto educacional. Uma possível resolução dos desafios identificado é o aumento do investimento na educação infantil, no ensino fundamental. Precisamos cobrar dos políticos a estrutura, né? Porque você forma pessoas, você forma cidadão para a vida, né? Então é interessante, a gente tem que cobrar, a gente precisa cobrar dos nossos políticos mais investimentos na educação infantil e no ensino fundamental, certo? Aqui eu já mostrei para vocês considerações finais. Em suma, essa experiência contribuiu para entender como ocorre o processo nas escolas, bem como os desafios e possibilidades presentes no ambiente escolar, reforçando que o professor deve ter uma formação contínua, né, sempre estar se atualizando e adequada para lidar com as situações que ocorrem no contexto educacional, certo? Aqui eu vou incluir o link, né, do vídeo e mandar para vocês. Obrigado. Boa tarde. Boa noite, né? Bom dia.